Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui. Essa aula aqui vai ser uma aula prática, tá? Eu vou estar trazendo para vocês aqui a comunicação TCP entre a plataforma do Codesys e a plataforma de programação da Siemens, do Tia Portal, tá? Aí para isso a gente vai estar usando alguns hardwares aqui, como você pode ver, né? Um CLP Siemens e um controlador aqui, um Raspberry Pi. Então qual é a proposta dessa tarefa? Nessa aula aqui a gente vai estabelecer uma comunicação TCP via socket, ou seja, a gente vai fazer uma comunicação que vai ter IP e porta, né? Entre um CLP SIMATIC E7212FC do fabricante Siemens e que vai ser programado na plataforma, né, do Step 7 do Tia Portal versão 17. E a gente vai ter aqui um Raspberry Pi 4 que vai estar rodando a plataforma do Codesys versão 3.5 SP18. Tá? Então eu vou estar com o Codesys programando aqui no Raspberry e o Step 7 programando no E7212. Tá? E eu vou fazer a comunicação entre esses dois equipamentos via Ethernet, via comunicação TCP, beleza? O famoso TCP/IP, né? Nessa minha aplicação aqui, de exemplo, o CLP da Siemens ele vai atuar como um servidor e o Raspberry vai atuar como um cliente. Isso aqui é mais para questão de convenção, tá? Porque na prática mesmo, os dois vão acabar atuando como cliente e servidor. Tá? Ora um vai ser cliente, ora outro vai ser servidor. Tá? Mas a título de conceituação aqui, vamos estabelecer que o meu CLP Siemens que vai rodar no Step 7 ele vai ser o servidor e o meu Raspberry Pi que vai rodar no Codesys vai ser o meu cliente. Tá bom? A gente vai ver isso depois na prática. A arquitetura do meu projeto é essa aqui. Então eu tenho aqui um CLP, conforme eu falei para vocês, um S7212FC. Tem aqui um Raspberry Pi 4. Tem um switch, né, que está interligando todo mundo. E tem aqui um computador onde eu tenho aqui os softwares de programação, tanto o Codesys quanto o Step 7, né, que é onde eu faço a programação, que é esse computador que eu estou gravando a aula aqui para vocês, que vai estar rodando aqui, beleza? No meu Step 7 aqui, depois eu vou mostrar para vocês, né? Eu tenho aqui ligado nele a minha entrada analógica, né? Eu tenho um gerador de sinal aqui de 0 a 10 volts na entrada analógica, na primeira entrada analógica. E eu tenho dois LEDs ligados nas duas primeiras saídas desse camarada aqui, dois sinaleirozinhos. E no Raspberry Pi, eu estou usando seus GPIOs aqui, tá? Então eu estou usando aqui, numa protoboard aqui, eu tenho alguns 4 botões e eu tenho 5 LEDs. Então eu vou ter 4 entradas aqui e 5 saídas dele. E eu vou fazer, durante as aulas, a gente vai fazer essa iteração, né? Então, eu vou, por exemplo, com a entrada aqui do Raspberry, eu vou acionar a saída do Siemens, tá? E com a entrada analógica aqui do Siemens, eu vou ligar os 5 LEDs aqui do Raspberry. A gente vai ver, vai ficar uma prática bem bacana aqui. A gente vai ver como é que vai ficar daqui a pouco. E na parte de software, né? Isso ali é o hardware. Na parte de software, eu já falei que eu vou utilizar a plataforma do Tia Portal, né? O Step 7 Tia Portal V17. E vou estar utilizando o Codesys V3 aqui, tá? Mas em questão de software, o que eu preciso para poder trabalhar, né? Na parte do Siemens, eu vou trabalhar com os blocos de comunicação TRCV-C e TSEND-C, tá? Que são os blocos para poder enviar dados e receber dados, né? Que é de receber o TRCV e o de enviar o TSEND-C, tá? Então esse bloco aqui ele já é um bloco compacto, então ele já tem lá o bloco TCON, TDSCON, tudo embutido dentro dele. Então ele já tem tanto o bloco de receber, de enviar e também o bloco de estabelecer a comunicação. Então eu vou abrir a conexão com esses blocos aqui, beleza? E a gente vai estar liberando a porta lá do servidor. E na parte do Codesys eu vou estar trabalhando com uma library, né? Que é chamada de Network. Tá? Essa livraria aqui ela vai me disponibilizar alguns blocos de comunicação, assim como tem aqui no Siemens, né? A gente vai ter também lá no Codesys. E eu vou estar utilizando nessa livraria aqui o bloco TCP Client, TCP Write e TCP Read. Tá? A gente vai ver a aplicação de cada um desses blocos aqui nessa aula. Inclusive a gente vai ver como habilitar essa biblioteca aqui nessa library, porque ela não vem já habilitada por default. Você tem que pegar ela lá e habilitar ela para você poder usar. Tá bom? Então o que eu vou fazer agora com vocês?
Eu vou pegar minha câmera aqui, eu vou mostrar minha bancada para vocês verem os hardwares aqui físicos, né, que eu mostrei aqui na imagem, essa topologia aqui, mas agora eu vou mostrar na prática como é que está interligado os equipamentos aqui, e depois a gente vai lá para a parte do Códices e a parte do Tia Portal para a gente ver. A parte do Tia Portal da programação do Siemens eu já deixei adiantada, a parte do Códices a gente vai fazer do zero, tá bom? Então, vamos lá. Então beleza, galera, essa aqui é a minha bancadinha. Então, conforme eu falei para vocês, né, eu tenho aqui um Raspberry Pi 4, tá? Esse camarada aqui tem essa protoboard que tá ligado aqui, tem 4 botões, né, 5 LEDs. Eu tô ligado aqui nos GPIO dele aqui, né, não reparo em mareado de fio, mas quando a gente tá em bancada é assim mesmo, tá? Tá aqui ligado o cabo Ethernet dele, certo? Esse cabo Ethernet tá vindo aqui nesse switch, na primeira porta, tá exatamente igual eu botei lá na imagem. Aí eu tenho um segundo cabo preto, que é o cabo que está saindo para o S7 1200, ok? Que é esse cabo preto chegando aqui. E tem um cabo amarelo, que é o cabo que vai para o meu computador, beleza? E aqui no S7 1200, conforme eu falei, né, eu tenho um gerador de 0 a 10 volts aqui ligado na primeira entrada analógica dele. E eu tenho aqui na saída dele ligado, né, esses dois sinaleiros aqui, esse sinaleiro vermelho e esse sinaleiro azul aqui, que é o que eu vou estar fazendo o acionamento. Então qual é a minha ideia? A ideia vai ser que quando eu vou apertar um desses botões aqui, por exemplo, esse primeiro botão, que eu acenda lá o primeiro LED do S7 1200. Quando eu apertar o segundo botão, eu acendo o segundo LED, tá? Isso fazendo a comunicação via rede aqui, via Ethernet TCP. E a outra situação vai ser o que? Quando eu girar aqui o meu gerador de 0 a 10 volts, eu vou estar botando um valor analógico aqui, e dependendo do valor que eu tiver aqui, né, eu vou acender os LEDs. Então eu vou ter faixa de valores e eu vou acendendo os LEDs em sequência. Conforme a faixa for aumentando, eu vou acendendo um LED a mais, até chegar no último aqui, tá bom? Então a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso aqui agora, tá? A gente vai lá para a tela do meu computador. Eu vou abrir lá o Códices, o Tia Portal, e a gente vai ver como é que a gente vai fazer essa programação para poder fazer esses comandos aí via rede TCP, tá bom? Então vamos lá. Então beleza, galera, estamos de volta aqui no meu computador, né? Eu vou mostrar para vocês já a parte aqui do Tia Portal. Como eu falei, o Tia Portal já deixei adiantado, tá? Ele já está até comunicando aqui. No Tia Portal, o que basicamente eu tenho? Deixa eu botar ele offline aqui. Eu tenho aqui o bloco de receber dados. Esse bloco de receber dados é o TRCVC. Ele tem aqui um bit para poder habilitar ele, né? Ele tem aqui a DB de conexão dele, que a gente configura. E eu tenho um datablock que eu criei, que esse datablock aqui é para mim poder receber os dados, certo? Então eu tenho o data receive aqui e tem esse data RCV1. O que eu vou usar é esse data RCV1, que é uma DWORD. Por que eu vou receber uma DWORD? Porque eu vou ler os dados de I/O de entrada lá do meu Raspberry, e lá os I/Os dele, né, eles vêm no formato de DWORD. Então eu botei esse dado aqui DWORD para poder ler os dados que eu vou receber lá do Raspberry quando eu estiver comunicando. A configuração do bloquinho aqui é simples, tá? Vamos clicar aqui para poder acessar ela. Offline aqui. Na verdade ele já abriu, né? É que tá aqui escondidinho, não vi. Então beleza, quando você clicou naquela malinha ali, ele vai abrir aqui a parte de configuração da rede, né? Tem aqui a parte do CLP da Siemens configurado, a interface que ele está usando, o IP dele, tipo de conexão, né? Eu estou trabalhando com TCP, mas ele pode trabalhar com ISO e UDP. O Raspberry lá, né, o Códices, ele vai trabalhar ou com TCP ou com UDP, eu escolhi o TCP. E o ID da conexão, que é único, tá? E aqui é a DB que ele cria. E aqui o parceiro que ele vai comunicar. Ele bota como não especificado, né? Porque não é um produto Siemens, é um produto de terceiros. E aqui é o IP do meu Raspberry Pi, tá? Lembrando, né? O Raspberry Pi, no caso, o controlador lá e o CLP, eles têm que estar na mesma faixa de rede, né? Para eles poderem conversar. E aqui está definindo que o meu Raspberry Pi é o ativo, né? Então, normalmente o cliente é o ativo na rede. Então, o que significa isso? Recapitulando, né? O cliente é aquele que vai solicitar a conexão, tá? Então, o servidor ele vai ficar aguardando com a porta dele de comunicação aberta, e o cliente vai fazer vai ter a iniciativa, né, de solicitar a conexão, beleza?
Então, por que eu preciso saber? Os IP do servidor, que é esse aqui, 192.168.110, e a porta que ele está trabalhando, tá? Então, ele está trabalhando aqui na porta 2000. Então, essas são as informações pertinentes que eu preciso saber. Então, aqui é o meu bloco para receber dados, né? Quando eu estabelecer a comunicação, né? Habilitar esse bloco, eu vou poder receber dados. Os dados que eu receber, eu vou salvar nesse data block aqui. E isso aqui é os dados desse data block aqui, né? Que eu separei, né? Daquela the word, né? Eu separei por bit. Esses 2 bits aqui são referentes aos bits das saídas que eu, quer dizer, das entradas que eu vou receber lá do meu Raspberry, que eu já mapeei. Então esses dados aqui, quando eu ligar um botão lá no Raspberry, ele vai habilitar o primeiro botão vai habilitar esse bit aqui da DB, né? Que vai ligar essa minha saída física aqui do CLP da Siemens. E esse aqui é a segunda chave lá, o segundo botão que quando eu ligar lá, ele vai ligar a minha segunda saída, tá bom? E aqui embaixo eu tenho dados para enviar. Da mesma forma, eu tenho um bloquinho, só que agora é o tsendc. E esse bloquinho aqui, ele também vai ter um dado para poder, um bit para poder habilitar, só que eu botei a memória de clock. Por quê? Porque o bloco para enviar, né? Ele precisa que eu toda vez dê um pulso na entrada para poder enviar. Se eu deixar ligado direto, ele não vai ficar enviando direto. Diferente da recepção. O de recepção, não. Quando eu ligar esse bit aqui, eu posso deixar ele ligado que toda vez que tiver dado novo ele vai receber, tá? Mas o de enviar não, o de enviar ele precisa de pulso. Então eu preciso estar sempre ciclando aqui. Então eu deixei uma memória de clock de 1 Hz para a gente poder ficar ciclando aqui na entrada dele e quando eu habilitar para enviar, né, ele vai ficar de 1 em 1 segundo aqui enviando dados, tá bom? E aqui é o dado que eu vou enviar no data, né? Aqui eu estou pegando uma memória que eu chamei de AI01 porque esse dado aqui vai ser a minha entrada analógica. Eu não estou enviando ela direto, por isso que eu botei numa memória, tá? Porque eu estou tratando ela aqui embaixo, eu estou normalizando ela aqui, pegando o sinal dela, né, botando na escala dela, e depois eu estou tratando ela aqui, botando ela de 0 a 100 e mandando nessa memória. Tá? Então dessa forma aqui, em vez de eu mandar esse valor de 0 a 27.648, eu vou mandar um valor de 0 a 100 lá para o Codesys, né, lá para o nosso Raspberry. E ele vai, né, no formato DINT, que é o formato de Word lá também que a gente está esperando do outro lado, para poder ficar tudo igual. Tá bom? Então, basicamente, isso aqui é o Siemens, tá? Não tem nada de novo. Quem acompanha meu trabalho aqui, a gente já viu, já fez isso aqui várias vezes. Agora vamos para o que é diferente, né? Para a parte do Codesys, que é a parte que a gente não fez aqui ainda no canal, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Codesys é a gente poder pegar as livrarias que a gente vai estar utilizando. Então, eu tenho um projeto aqui já aberto, eu já tenho meu controlador do Raspberry aqui inserido, tá vendo? Device Codesys Control for Raspberry Pi. Tá? Então já tem aqui ele inserido, mas eu não tenho nenhuma programação ainda, tá vendo? Eu tenho a minha POA aqui, a minha PRG aqui tá vazia, tá? O PLC PRG. Então a gente vai fazer a programação do zero realmente aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no Library Manager e a gente vai trazer aquela biblioteca Network que eu falei para vocês. Uma vez que eu abrir aqui, eu venho aqui add library e eu vou escrever aqui Network para ele poder achar, tá? Ele vai achar a livraria aqui, eu vou trazer ela para a gente poder trabalhar. Aqui. Então, ó, Network, clico 2 vezes em cima dela e agora ela está inserida aqui dentro das minhas livrarias do projeto, tá vendo? Então, ó, aqui, Network, ela está na versão aqui 3.5.17.0, tá? Eu vou trazer mais 2 bibliotecas aqui. Para trabalhar com TCP aqui, comunicação, essa aqui é a biblioteca necessária. Mas eu já vou trazer mais 2 bibliotecas aqui porque eu vou precisar na hora que a gente estiver trabalhando aqui. Tá? Depois vocês vão entender por quê. Eu vou trazer a biblioteca aqui Memory. Vou clicar 2 vezes nela. Depois vocês vão entender por que eu estou trazendo essas bibliotecas aqui. E eu vou trazer também a útil. Tá? Mas você não é obrigado a trazer essas 2 últimas que eu estou trazendo. Mas eu vou trazer porque elas vão ser úteis para o meu projeto aqui daqui a pouco. Tá bom? Então, uma vez que eu já trouxe elas aqui, posso fechar aqui o Library Manager. E agora vamos trabalhar aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai trazer a função. A gente vai trazer aqui a função.
para solicitar conexão com o servidor. Então, o primeiro passo, né? Vou botar o título aqui dela. Isso aqui é comunicação TCP via socket. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. A gente vai trazer uma função aqui para solicitar conexão ao servidor. Então a gente é o cliente, né? Então a gente tem que ter uma função aqui. Como eu importei aquela biblioteca, eu vou trazer ela para cá. Eu vim aqui no input assistem. E aqui, ó, ela já está aberta aqui já. Você vem aqui, ó, em function blocks, ele trouxe uma das bibliotecas que a gente trouxe, né, que é a de network, é essa aqui, ó, NBS, tá bom? Essa aqui é o CAA NetBase Service. Então você vai clicar nela. Uma vez que você clicou nela, ela vai ter aqui, ó, o functions block. Aí você tem aqui a pastinha TCP e a pastinha UDP. Aí dependendo do protocolo que você estiver usando, você vai escolher. A gente está usando TCP. Aí dentro da TCP eu tenho alguns blocos, tá vendo? TCP Client, TCP Connect, TCP Read, TCP Read Buffer, Server, Write e Write Buffer. Eu vou escolher aqui primeiramente o TCP Client, tá? Que é a função que vai habilitar para a gente poder solicitar conexão. Então, uma vez que eu trouxe ele aqui, ele traz esse bloquinho aqui cheio de parâmetros. A primeira coisa que eu tenho que ter uma variável para instanciar esse bloco, tá? Então, eu vou vir aqui na var e eu vou declarar minha primeira variável. Vou chamar isso aqui de TCP Client 0, tá? E qual é o tipo de dados? Esse aqui é da NBS, ponto. Aí ele vai aparecer várias aqui opções, né? Eu vou procurar o TCP Client. Tá? Então, essa minha variável aqui é do tipo TCP Client dessa biblioteca. Tá? É exatamente ela que eu vou pegar e vou agora substituir o nome aqui e vou colocar ela aqui. Beleza? Então, instanciei aqui o meu bloco. Aí o que eu preciso? Eu preciso de um bit para habilitar. Eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, done, buzz e erro são saídas do bloco. Tá? Se eu quiser, por exemplo, monitorar o status do bloco com uma variável, eu posso colocar aqui. Eu vou botar o mínimo de variáveis possíveis aqui, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês isso aqui funcionando, vocês vão ver. Vocês podem estar também tendo, por exemplo, você quer botar isso aqui numa IHM para poder mostrar o estado da conexão, você pode estar utilizando esses caras aqui, tá bom? Você pode botar um tempo para timeout, né? O tempo que ele vai esperar antes de dar o timeout. Aí você tem que botar aqui, ó, o IP address. O que é esse IP address? Esse aqui é o IP do servidor. Quem é o servidor no nosso caso aqui? O nosso caso é o CLP da Siemens, então a gente tem que botar lá o IP do CLP da Siemens. A UIPort, né, qual é a porta do servidor, também lá, lembra que a porta lá é 2000. E esses outros parâmetros aqui também a gente não vai mexer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar outra variável aqui que eu vou chamar de enable. Enable e esse nome aqui, que é o nome do meu cliente, né? É uma variável que vai ser booleana. Certo? E essa variável aqui, enable TCP client 0, é a variável que eu vou usar aqui no enable do bloco. Então, quando eu ligar essa variável aqui, eu vou habilitar a minha conexão. Tá? Lembrando, né, que eu sempre tenho, para mim poder habilitar a conexão, eu dou um pulso nela. Eu poderia botar um pulso, não precisa ser uma variável que fica direto. Mas, é isso aí. E agora que eu preciso ter o IP. Como é que eu faço para colocar o IP? Tá? Para colocar o IP, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável aqui, eu vou chamar ela de IP. E qual é o tipo dessa variável? Novamente eu vou pegar aqui o NBS, a biblioteca, ponto. Aí eu vou botar aqui IP ADDR. Esse IP ADDR é uma estrutura, tá? Eu vou clicar nela e vou fechar. Agora, dentro dessa estrutura aqui, essa variável agora ela pegou essa estrutura aqui. Dentro dessa variável tem um campo de IP. Aí como é que eu faço para atribuir? Eu vou vir aqui agora na linha de programação e eu vou pegar aqui, ó, vou botar o nome da variável IP e vou dar um ponto. Agora você vê que dentro dela tem um outro parâmetro, tá vendo? Que é o SADDR. Eu vou selecionar. Então eu peguei a variável IP, o SADDR que está dentro dela. E agora sim eu posso atribuir IP. Como é que eu faço para atribuir IP?
eu vou botar aqui dois pontos igual e do formato de string, né, eu boto entre aspas, eu boto o número de IP do meu servidor lá, que é 192.168.0.110. Então esse aqui é o IP lá do meu CLP da Siemens. Então eu estou atribuindo aqui a minha variável IP, né, esse valor de número aqui de IP, que é o que ele tem que se conectar. Agora eu posso pegar essa variável IP aqui, que já vai ter esse IP aqui atribuído, e colocar ela aqui, ó, no IP ADDR, tá? Então vou botar até o comentário aqui, ó, número de IP do servidor, beleza? E agora o iPort eu posso botar direto aqui, a porta lá é o número 2000, né? Então eu boto o número de 2000 aqui, isso aqui é a porta do servidor, beleza? Então, feito isso aqui, eu já posso testar a minha conexão. Vamos ver? Vou salvar aqui, vou mandar compilar para ver se tem algum erro. Ó, não tem o erro. Deixa eu até ver aqui que ele não está aparecendo nas minhas mensagens. Estava aparecendo minhas mensagens aqui. Deixa ela aqui, que aí quando a gente estiver compilando a gente vê as mensagens aqui. Então não tem nenhum erro. Então agora sim eu vou mandar descarregar, tá? Vou logar aqui. Vou fazer o login. Ó, beleza. Vamos testar a conexão para ver se ela já está funcionando. Ó, se eu vier aqui nos meus parâmetros, no bloco aqui, ó, TCP Client, eu tenho aqui os dados internos dele, tá vendo? Aqui dentro do super, eu tenho esse Done, Buzz e erro, tá? Então, ó, tá tudo false. E também eu tenho um dado aqui dentro dele que é esse Active. Então, quando ele tiver True, a conexão foi estabelecida. Então, eu vou me basear por ele, tá? Esse Active aqui. Como é que eu faço para conectar? Primeiramente, eu tenho que ver se no lado do servidor a conexão está aberta. Como é que eu sei que a minha conexão está aberta aqui do lado do servidor? Eu vou abrir aqui no Siemens, né? Ele já está aqui no 7000. Automaticamente, quando eu habilito esse bloco aqui, ele já fica aguardando conexão, tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, no diagnóstico dele. Ele vai abrir aqui o Device e Networks. E no Device e Networks eu consigo ver aqui, ó, Connections. Ó, vocês reparem que ele tem uma conexão aqui em vermelhinho, que é essa conexão, ó, programado para comunicar com esse endereço 192.180.211, que é justamente o meu Raspberry. Ele está vermelhinho porque ele ainda está aguardando conexão. Ele está com a porta aberta, mas não está conectado ainda com o dispositivo. Então reparem só agora. Quando eu vier aqui e habilitar esse bit aqui do Enable Cliente, né? Vou dar um Ctrl F7 aqui. Reparem que agora o meu Active aqui, ele já foi para True, tá? Se o meu Active aqui foi para True, quer dizer que eu estabeleci já a conexão. Se eu for lá no Siemens, vocês vão ver que a conexão realmente, ó, foi estabelecida, ele ficou verdinho, tá vendo? Então eu já tenho uma comunicação estabelecida, tá? Então agora a gente vai ver, uma vez que eu tenho a comunicação estabelecida, né? Agora a gente vai ver como a gente faz para poder pegar dados daqui, né? Por exemplo, pegar aquele meu dado das minhas entradas aqui e mandar lá para o Siemens. Então, é a nossa segunda etapa aqui da nossa programação. Agora a gente vai fazer aqui. Ó, a gente vai fazer uma função para escrever dados no servidor. Beleza? Então, uma vez que eu já tenho a comunicação estabelecida, eu posso começar a escrever dados. Para escrever dados, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de data send. Essa variável vai ser uma dword. Já expliquei por quê, né? É uma dword por quê? Porque o meu GPIO aqui, ó, se eu vier no meu GPIO aqui, IO mapping, eu tenho aqui GPIO de entrada e de saída. O meu de entrada é o ID 0, tá vendo? Ele é uma dword. Então eu vou pegar todo esse dword inteiro e vou jogar lá para mandar para o Siemens. Aí lá eu posso escolher o que eu quero, né? Então, para fazer isso, eu já vou até fazer aqui. Eu tenho já a variável aqui DataSend. Eu vou dizer que o DataSend ele vai receber o valor, né, do porcentagem ID0. Certo? Foi isso que eu falei? Ó, ID0.
Então eu já vou jogar, né, todos os status das minhas entradas digitais eu vou jogar direto nessa variável aqui. E essa variável aqui que eu vou estar enviando lá para o servidor. Tá bom? E agora eu vou chamar o bloquinho aqui, né? Que é o bloquinho de escrita. Então eu vou vir aqui em Input Assistem. Eu vou vir aqui, ó, TCP Write. Tá? Da mesma forma que a gente fez ali em cima, quando a gente trabalhou com o primeiro bloco, né? Eu também preciso de uma variável instanciada aqui para ele. Então, eu vou chamar isso aqui de TCP write 0. Estou botando 0, que geralmente eu coloco assim, porque se eu tiver mais clientes, né? Eu posso ter o TCP write 0, TCP write 1 e assim sucessivamente, tá bom? O tipo de variável é da nbs.tcp write, tá bom? É o tipo de dado que ela é. Então vou vir aqui, ó, e vou jogar ela aqui, tá? Instanciando meu bloquinho. Aí da mesma forma eu preciso de uma variável para executar. E aqui tem algo muito interessante que a gente vai ver agora. Deixa eu primeiro criar minha variável aqui para me executar. Vai ser o execute write 0. Vai ser uma variável booleana. Vou pegar ela, execute write 0. Aqui é o seguinte, esse bloco aqui, ele precisa referenciar qual conexão que ele vai trabalhar. Aqui em cima eu criei um bloco para estabelecer a comunicação, certo? Então esse bloco aqui é a minha referência. Então para mim poder habilitar aqui, ó, eu preciso desse parâmetro aqui dele, ó, o hConnection desse bloco aqui de cima. Eu preciso colocar nesse hConnection dele aqui de baixo. Eu preciso relacionar esses dois blocos agora. Então como é que eu faço isso? Eu posso pegar o nome do bloco aqui, né? Que é o TCP, que é o TCP client 0, vou copiar ele e aqui no hConnection vou botar o TCP client 0, TCP client 0, ponto, e eu vou pegar o parâmetro hConnection dele, tá? Então agora o que vai acontecer? Esse bloco aqui está apontando para a conexão que eu estabeleci no outro bloco ali, tá? Então eu vou fazer isso tanto para o bloco de escrita quanto para o bloco de leitura. Eu tenho que botar o nome do bloco que eu estabeleci a conexão e o parâmetro hConnection dele, tá? Ele vai pegar lá o IP e a porta do servidor certinho, beleza? E agora aqui embaixo, esse SZSize e esse PData é onde eu vou colocar realmente os dados que eu vou enviar. Então o SSize é o tamanho dos dados. Tá? Então, por exemplo, ele calcula aqui em byte, né? Como eu vou enviar uma dword, então uma dword aqui, ela tem duas words, e duas words são 4 bytes. Então eu poderia botar o valor 4 aqui, ou eu prefiro trabalhar de uma outra forma, tá? Eu vou ensinar para vocês aqui uma função que geralmente quando eu trabalho com esses blocos de comunicação, eu trabalho com essa função por quê? Porque essa função vai calcular para mim automaticamente o tamanho do dado que eu estou enviando e vai colocar aqui. Não corre risco de eu errar, porque algumas comunicações, se você botar o tamanho errado, dá erro na comunicação. Então eu costumo sempre trabalhar assim. E como é que é esse parâmetro que a gente coloca? A gente escreve assim, ó, size of, abre e fecha parênteses, e dentro dele você bota o nome do dado que você vai enviar. Qual é o dado que eu vou enviar? Esse data send. Ó, exatamente assim. Então dessa forma aqui, não corre risco de eu errar o tamanho dos dados que eu vou enviar, porque esse size of aqui ele vai calcular qual o tamanho dos dados que eu vou enviar e vai colocar certinho no parâmetro. E aqui embaixo, aqui o pdata é os dados propriamente dito, que seria esse data send. Mas eu preciso botar uma função antes do dado, que é o ADR, aí abro e fecho parênteses e boto novamente o dado dentro. Tá? Então, o que muda desse bloquinho para o outro lado de cima é isso. Então, agora, a partir de agora, ele vai enviar os dados dessa forma aqui. Ele vai calcular o tamanho dos dados para poder dizer qual é o tamanho deles. E aqui eu estou instanciando os dados para poder enviar. Tá? Lembrando que esse data send está pegando os dados do meu I/O aqui, da minha dword, dos meus I/Os aqui do Raspberry. Então eu vou compilar aqui para ver se tem algum erro. Ó, não tem nenhum erro. Vou salvar aqui o projeto e vou descarregar para a gente poder testar. Tá bom? Vou
fazer o download. Então lembrando aqui, né? Ó, deixa eu ver aqui se no meu TCP client, se a conexão está ainda ativa. Ó, a conexão está ativa, perfeito. E agora eu vou botar na tela, eu vou botar a câmera aqui do lado para a gente poder ver quando eu apertar o botão lá o dado que eu vou enviar, ok? Então, ó, deixa eu puxar aqui. Então tem aqui a minha protoboard, né? Que tem aqui as minhas chaves e aqui já o dado, né? Eu ainda não vou enviar nada porque para enviar eu tenho que clicar nesse cara aqui. Então agora eles estão todos desligados. Lá no Siemens, também para eu poder receber, eu preciso habilitar também o bloco de recepção, né? Porque o bloco de recepção ele está em falso aqui, então no momento ele não vai receber nada, tá? Então primeiramente eu vou habilitar aqui o bit. Então você vê que o status do bloco muda para 7006, ele está aguardando agora dados, ok? E eu criei uma VAT aqui para poder facilitar a nossa leitura, né? Eu já deixei uma VAT pronta aqui, que é essa tabelinha, ela tem aqui os 4 botões que eu tenho no Raspberry, tá? Que é o B1, B2, B3 e B4. Esses endereços aqui é mapeado pelos endereços que vem de lá, tá? Lembrando que lá está vindo uma deword, então está vindo 32 bits para mim. Eu mapeei dentro dos 32 bits qual eram os bits certos de cada botão. Então, isso é um trabalho de mapeamento que a gente faz. Então, eu vou botar isso aqui do lado. E eu estou com a minha câmera aqui agora. Então, aqui no meu Raspberry, ó, prestem atenção. Ah, também, né? Antes eu preciso... Não adianta só fazer isso, porque eu preciso também habilitar aqui. Ele só vai funcionar no momento que eu habilitar aqui. Então, o que eu vou fazer? No momento o botão está desligado. Eu vou pressionar o botão. Estou pressionando o botão e eu vou habilitar aqui para poder enviar dados. Ó, liguei e reparem que aqui está ligado. Se eu soltar agora, continua ligado. Tá falando, Rodrigo, por que continua ligado? Continua ligado porque eu não executei outro envio de dado, então ele está permanecendo o último dado que eu enviei, que era com isso aqui ligado. Então como é que eu faço para poder atualizar agora que está desligado? Aí eu tenho que vir aqui de novo, ó, desligar, tá? E ligar novamente, para ele poder fazer outro envio de dados. Agora que eu envio, ele leu o que estava falso e atualizou, tá? Então eu vou desligar de novo, agora eu vou apertar o segundo botão aqui. Botão número 2. Vou pressionar ele, estou com ele pressionado. E vou apertar aqui para poder enviar o dado. Então ele já enviou. Então agora a mesma coisa. Eu vou soltar, não atualiza, tá? Continua ligado. Aí eu desligo aqui e ligo de novo. Aí ele desliga o dado. Aí tu fala assim, pô, Rodrigo, mas isso aí dá muito trabalho, né? Eu tenho que ficar sempre apertando para poder atualizar o dado. Como é que a gente faz para resolver isso? Aí é só a gente fazer igual eu fiz aqui no Siemens. Lembra que aqui no Siemens eu falei que é aqui no bloco de envio do Siemens, ó, eu coloquei uma memória de clock, tá vendo? Quando eu habilitar para enviar, eu tenho a memória de clock. Essa memória de clock vai ficar fazendo esse trabalho que eu fico de apertar. Então ela vai ficar ciclando e vai ficar meio que atualizando ciclicamente para mim aqui, pelo período que eu determinar na memória de clock. Porque no Codes, né, a gente pode estar utilizando um recurso. Uma daquelas bibliotecas que eu trouxe é justamente para isso, que é a biblioteca do Blink lá, né, que é do útil. E a gente vai estar utilizando então essa instrução aqui agora para a gente poder fazer uma memória clock aqui, ficar pulsando. Eu vou chamar aqui de Blink 1, que vai ser do tipo Blink. Uma variável aqui, que é uma variável que vai ficar pulsando para mim. E aí eu vou pegar ela e vou botar aqui, ó. Eu posso chamar aqui Input Assistant. Ela está aqui no útil, Signals, Blink. Aí eu vou botar aqui Blink 1, que é a variável, né? Já botei o nome para facilitar. Quem vai ser o enable do meu Blink? Vai ser... Eu geralmente o que eu faço? Lembra que eu falei aqui que tem aquele parâmetro da conexão ativa? Então, isso aqui só vai fazer sentido enviar dados se eu tiver a conexão ativa. Então, eu vou pegar esse dado de conexão ativa do bloco de conexão e vou habilitar lá. Para habilitar o meu pulsador aqui. Então, no enable, eu vou botar ele, ponto,
active. Tá? Então, se a minha conexão estiver ativa, ele vai ligar o meu Blink para ficar pulsando. E o tempo que ele vai ficar pulsando, eu vou botar que ele vai desligar por 1 segundo e vai ligar por 1 segundo. Tá? E na saída dele, quem vai ser a saída? Aí na saída dele, eu posso pegar aquele bit, né, que eu criei para poder executar a escrita, certo? Então eu vou botar ele aqui, ó. Execute write. Então o meu Blink vai ficar fazendo esse bit pulsar. Ele vai ficar ligando e desligando a cada 1 segundo, tá? E também, né, eu posso pegar aqui na minha condição aqui, essa condição aqui de execução dele, eu também vou colocar uma lógica aqui, vou botar um if aqui, uma lógica condicional, para que ele também só execute se a minha conexão estiver estabelecida, tá? Para ele não ficar tentando enviar sem estar com a conexão estabelecida. Beleza? Então eu vou fazer isso aqui. Se e no final dele aqui vou dar um end if. Tá? Vou botar esses caras mais para o lado, para ficar dentro. Então, se eu tiver a conexão estabelecida, tá? Ele vai executar esse bloquinho para enviar o dado. E esse meu Blink aqui vai fazer que esse cara aqui fique pulsando. E aí ele vai ficar atualizando para mim, sem eu ter que ficar apertando toda hora. Vamos testar para ver se aqui vai funcionar? Vou salvar aqui. Vou compilar. E vou dar um login aqui para ele poder descarregar. E a gente vai testar de novo para ver se a minha ideia aqui vai funcionar. Reparem que ele já começou aqui, ó, tá vendo que ele já está pulsando? Como a conexão está estabelecida, o Active está dentro, tá vendo? Então ele já está pulsando e aqui já está executando também, tá? No momento aqui está tudo desligado, então se eu ficar aqui agora no Siemens, ó, olhando na tabela, ele vai ficar todo mundo zerado porque ele não está apertando nada. Mas agora, vamos botar a câmera aqui de novo. Agora reparem, eu não vou precisar mais ficar apertando lá, né? Eu vou só apertar o botão aqui, ó. Apertei o botão aqui, você vê que ele já liga. Vou soltar, ele já vai sair. Aí tem um delayzinho, né? Por causa de 1 segundo, eu vou fazer com os 4 botões, ó. Segundo botão, soltei. Terceiro botão, soltei. E o último aqui, quarto botão, soltei. Então vocês viram que eu já criei uma forma, né, de ficar atualizando aqui automaticamente, tá? Então a primeira etapa aqui, né, a segunda etapa quer dizer do nosso projeto concluída com sucesso. Eu estou escrevendo dados aqui do meu RASP, né, do meu Codesys no Siemens, tá? Então estou mandando via comunicação TCP. Agora eu quero fazer o inverso. Agora eu quero pegar dados do Siemens, por exemplo, eu quero pegar aqui o meu dado analógico, tá? Esse dado analógico aqui que eu tenho, né, da minha entrada analógica, e eu quero mandar isso lá para o Codesys, tá? Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos passar lá de novo para o Codesys para a gente poder programar agora o bloco de leitura. Então, eu fiz aqui a função para escrever dados do servidor. Agora eu vou fazer a função aqui para ler dados do servidor. Beleza? Então o servidor agora vai mandar dados para mim e eu vou fazer a leitura aqui, tá? Então, né, novamente a gente vai puxar um bloquinho. Então, input é system. Vou vir aqui no meu NBS TCP e vou pegar aqui o TCP read, tá? Porque agora eu vou ler. Então, seguindo o padrão que a gente já fez aqui, né? Vamos criar uma variável aqui para poder instanciar o bloco, que vai ser o TCP read 0, que vai ser do tipo nbs.tcp read. Ok? Então, beleza. Também eu vou precisar de dados para poder armazenar o dado que eu vou receber, né? Então, eu vou criar um data received
que vai ser uma The Word. Lembra que eu vou mandar lá no formato TheInt, né? O TheInt, The Word. Então, eu tenho que ter um lugar para armazenar isso. Beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou pegar a tag aqui para instanciar o bloco, né? O dado recebido. Aqui é aquela mesma situação que eu fiz lá em cima, tá? Eu tenho que ter um enable aqui, né? O enable eu vou até colocar essa mesma situação que eu fiz aqui, tá vendo? Do TCP Client Active. Então eu vou pegar o status da conexão para poder habilitar. Lembra que aqui eu falei que para receber, né? Eu posso deixar habilitado direto, não tem importância. Então enquanto ele estiver habilitado, ele vai ficar recebendo o dado, beleza? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou pegar o size off. No size aqui eu vou botar o size off. Só que agora eu vou botar esse dado aqui, né? Ele vai calcular o tamanho do campo de dados aqui. Tá? Lembrando, eu faço isso aqui para poder não ter erro na questão do tamanho do dado. Eu vou pegar o ADR aqui também. O ADR, vou botar o dado recebido dentro dele. Beleza? E o H-Connection também, né? Eu preciso ter, é o mesmo, eu tenho que linkar, né, esse bloco aqui com aquele primeiro bloco. Então é só copiar esse parâmetro aqui, que é o TCP Client 0 H-Connection, tá? Então tá preenchido aqui também, beleza? Tem outros parâmetros aqui que eu posso colocar se eu quiser. Depois vocês podem estar explorando aí o help da plataforma e vendo o que é cada um desses daqui, mas eu não vou estar me apegando nisso aqui no momento não. Minha intenção aqui é só mostrar como estabelecer a comunicação. Depois os detalhes vocês podem estar estudando aí. Então eu vou salvar, vou fazer download, para a gente poder validar. E vocês vão ver que no momento que eu fizer o download aqui, né, como a conexão já está estabelecida, o meu bloco aqui já vai ficar habilitado. Então o enable já está dentro, né, porque o TCP Client Active está dentro, ou seja, a conexão está estabelecida. Então no momento ele já está pronto para receber dados. Você vê que ele está recebendo 0. Eu agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu ajeitar, vou ajeitar a câmera aqui para a gente poder ver eu girando lá o valor analógico do Siemens e mandando para cá. Então, ó, já estou com a câmera aqui posicionada. Eu já tenho aqui, né? Quando eu girar, aqui é um potenciômetro. Quando eu girar ele, vai aumentar o valor. Mas eu vou ver se eu consigo botar. Deixa eu ver se eu consigo botar. Eu vou botar esse MD8 na Watt aqui, que eu consigo diminuir a Watt. Consigo diminuir só a Watt. E eu acho que dá para botar todo mundo na mesma tela. Eu vou botar aqui porcentagem, MD8, que a gente consegue visualizar o valor. Tá vendo? Está zerado, né? Então, eu vou girar ele aqui. E vocês vão ver que ele vai... também é. Aqui ele tá mudando o valor. Mas, por que ele não está recebendo dado aqui? Eu estou mudando aqui, né? No Siemens já está lendo aqui, ó. Eu estou olhando aqui no Siemens, mas eu não estou recebendo nada aqui. Por quê? Porque eu esqueci, né, de habilitar o bloco aqui também. Eu preciso habilitar o bloco de... tá vendo que o bit de enviar está desligado. Então vou dar um Ctrl F2 aqui para ligar ele. Então agora sim, agora ele vai enviar dados, ok? Então deixa eu descer. Então beleza. Aí vocês reparem que eu já estou recebendo dados aqui. Tá? Ó. Você vê que o dado está mudando, né? Só que aí de repente tu pode estar olhando e falar assim, caramba, Rodrigo, mas que número absurdo. Tu tá mandando, por exemplo, aqui 44 e tá chegando esse número absurdo aqui. Por que que tá acontecendo isso? Isso aqui está acontecendo, galera, por causa do seguinte motivo. A Siemens, ela trabalha com um tipo de arquitetura aqui no controlador da Siemens, né? Que quando ele trabalha com as words, ele inverte os bytes. Então, o byte menos significativo e o mais significativo, eles invertem de posição. Tá? Isso é uma característica que alguns processadores, alguns controladores têm. Tá? Se eu não me engano, acho que o da Honra também é assim. Então, o que acontece? Quando você vai comunicar com o Siemens com outros controladores, você tem que observar isso. Tá? Então, devido ao ter 4 bytes aqui, né? tem duas words. Então,
nessas duas words os bytes são invertidos, eu não vou ter uma leitura correta se eu mandar diretamente assim, tá? Então eu preciso pegar esse dado que eu estou mandando do Siemens para cá e tratar ele. Eu fiz isso exatamente propositalmente para poder mostrar isso para vocês, que isso é algo que pode acontecer e complica a vida de muita gente. A pessoa fica achando que fez alguma coisa errada e não fez. É só simplesmente pela formatação dos dados. Então como é que eu posso resolver isso? Aí vai entrar em cena aquela terceira biblioteca que eu utilizei, que é a biblioteca main. Tá? A biblioteca main ela tem uma função lá que vai fazer um swap. Ela vai inverter a posição dos bytes lá nas words que eu tenho. E aí o byte vai ficar no formato, o dado vai ficar no formato que o code vai conseguir entender. Então eu vou criar aqui mais uma variável aqui, ó, que eu vou chamar de AI01. Ela vai ser do tipo TheWord, que vai ser essa variável aqui que eu vou colocar o valor correto, tá? E para mim trabalhar agora, eu vou utilizar ela aqui, ó, AI01, que vai receber. Agora eu vou usar a função que eu falei para vocês. Eu vou vir aqui no Input Assistant. Eu vou até vir aqui no Test Search, que eu vou pesquisar ela aqui, que ela tem um nome um pouquinho grande. Tá? Essa função que a gente vai trabalhar agora, que é a função de conversão, eu chamo ela de reverse. Ó, já até apareceu um monte aqui, tá vendo? Eu tenho várias funções que fazem reversão de bit de byte. Essa aqui muda os bits num byte, essa aqui muda os bits numa double word, muda os bits de uma word, mas eu não quero mudar bit, eu quero mudar byte. Aí tem aqui reverter os bytes de uma word, de uma double word, que é o que eu quero, e também tem aqui reverter bytes em uma word e reverter o word numa double word. No meu caso aqui eu quero mudar os bytes da Word, porque são os bytes que estão invertidos do Siemens para cá. Então eu vou clicar nesse cara aqui, ele vai trazer a função para mim, essa função. E aqui dentro dessa função, onde tem aqui o DW Input, eu vou pegar o dado que eu estou recebendo, que é esse data receive. Eu vou copiar ele e vou colocar ele aqui. Tá? Posso fechar ele aqui. E agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse data receive e vai inverter a posição dos bytes dentro das duas words. E aí, né, ele vai depois jogar o resultado para dentro dessa variável aqui. Vamos ver agora se vai ficar certo aquele valor que eu estou olhando do Siemens. Então, como eu falei, né, eu já fiz isso aqui propositalmente para poder dar esse problema e a gente ver. Eu gosto de trazer esse tipo de coisa porque às vezes isso aqui confunde muitas pessoas, tá? Já muitas pessoas vieram me perguntar, Rodrigo, eu estou lendo errado aqui, o que está acontecendo? Isso aqui acontece muito, principalmente quando a gente trabalha com Siemens. Tá? Então, ó, agora olha o valor que ele está lendo aqui no AI01, 44. Vamos ver se é o valor que o Siemens está mandando. Ó, cadê o watch? Eu fechei. Problema não. A gente abre de novo. Ó, mas você já está vendo que é 44, né? A watch está aqui. Estava escondida. Então tá aqui, ó. Olha o valor que eu estou mandando no Siemens, ó, 44. Vou mexer o potenciômetro de novo lá. Ó, 54, 71. Demora um pouquinho, né, por causa da questão do processamento de 1 segundo, mas tá vendo? Tá chegando. Ó, 101. Viu? Então agora tá lendo certinho. Já resolvi mais um problema. E agora o que está faltando para a gente concluir o nosso trabalho? Lembra que eu falei que eu ia pegar, dependendo do valor analógico que eu estou lendo. Deixa eu até zerar ele aqui. Dependendo do valor analógico que eu estou lendo, eu quero acender os LEDs. Os LEDs que tem aqui nas saídas do Codice, né? Então agora eu vou simplesmente fazer uma lógicazinha aqui para poder tratar isso. E aí, através desse tratamento, eu vou estar controlando os LEDs aqui das minhas saídas. Então eu vou usar uma função aqui chamada case, tá? Para poder criar situações que eu quero fazer, né? Então eu vou pegar, caso a minha variável AI01 ela seja, né? Aí eu vou botar agora quais são os cases que eu quero trabalhar. Então, se a minha variável, essa variável AI01 aqui, ela tiver entre o valor de 1 até 20, eu boto 2 pontos, aí eu vou dizer o que eu quero fazer. Eu vou botar o endereço das minhas saídas aqui do meu I/O aqui do Codes, tá? Que eu já tenho aqui do meu Raspberry. Então, a minha saída que eu tenho do meu primeiro LED lá é a QX 1.4. Eu quero que ela vá para o estado true, se essa condição aqui for verdadeira. Então, o meu primeiro caso aqui, né?
Se a minha variável AI01 ela tiver entre um valor de 1 até 20, ele vai ligar esse primeiro LED. Aí se eu tiver de 21 até 40, aí eu vou pegar o meu outro LED, né, que está na minha saída, QX 3.1, e vou habilitar ele. Aí vamos para o próximo caso. Se eu tiver 41, o valor da minha variável estiver entre 41 e 60. Isso aqui é entre, tá? Então pode ser qualquer valor entre 41 e 60. Então eu vou pegar minha outra variável, que é QX 3.0. E eu vou ligar ela. Vamos lá. Vamos pegar agora entre o 61. Se tiver entre 61 e 80. Eu vou pegar meu outro LED, né, que está no QX 2.7. Ele vai ligar. E no caso, né, conforme ele for aumentando, os que já estão ligados permanecem ligados, tá? Ele só vai ligando os próximos, aí vai ficando tudo ligado. E o último aqui, se ele tiver entre 81 e eu vou botar, ele vai até 101 lá, mas eu vou botar 102 só com uma margem, né, porque às vezes pode oscilar o sinal. Eu vou botar aqui, o QX 2.2. Vai para tudo. Então, né, eu estou criando as condições para poder ligar os meus LEDs. E eu vou criar uma condição aqui, né? Fazer um else. Esse else aqui é caso nenhuma dessas condições seja verdadeira. Aí eu vou copiar tudo isso aqui. Para poder facilitar a minha vida. Só que agora eu não preciso mais desses indexes aqui, né? Preciso mais desses indexes aqui. Ou seja, se nenhuma dessas condições aqui for satisfeitas, eu quero desligar tudo. Nessa condição aqui, né, a única forma disso aqui não ser satisfeita é se o meu dado tiver 0, né? Que é exatamente o que eu quero. Então, eu quero, se eu não tiver valor, eu quero que ele desligue todos os LEDs. Que no caso são as minhas saídas aqui do meu Raspberry. Então, vamos testar. Então, ó, por enquanto está tudo zerado, né? Porque eu zerei lá o meu potenciômetro lá para poder ficar desligado. Está tudo aqui habilitado, a minha conexão está estabelecida. E agora a gente vai fazer o teste, né, girando o nosso potenciômetro e vendo se o LED vai ligar aqui conforme eu falei. Então vamos lá. Ó, botei a câmera aqui para a gente poder visualizar o potenciômetro aqui e os LEDs. Reparem, esse aqui é o LED número 1, 2, 3, 4, 5. Então reparem aqui, conforme eu for girando, reparem no valor que vai chegar aqui na minha AI01 e conforme ele estiver na faixa, ele vai ligar o LED correspondente. Eu vou fazer devagarzinho aqui para ele não pular a faixa. Aqui tem um delayzinho, né? Então eu girei aqui um pouquinho. Ó, ligou o primeiro LED. Satisfez a primeira condição, né? Tá 14, 16, 19, 21. Então 21 aqui está na segunda. Ó, 28, 33, 39, 43. Então ele está dentro dessa terceira faixa, ligou o terceiro LED aqui. Esse aqui está um pouquinho mais fraquinho, mas está ligado. Vamos lá. Ó, 49, 51, 56, 58, 68. Aqui está dentro da quarta faixa. Tá? Então ligou aqui o outro LED amarelo. Agora esse último vermelhinho aqui. Vamos subir. Ó, 80 e pouco ligou. Tá? Então tá os 5 LEDs aqui ligados. Vou até o final da escala aqui, 101. E agora eles só vão desligar quando? Quando eu zerar. Então eu vou desligar ele todo aqui. Quando ele zerar, ele desliga todos os LEDs. Então tá aí, galera. Concluído com sucesso, né, o que eu me propus a fazer nessa aula com vocês. E a gente conseguiu estabelecer aqui uma comunicação
entre um CLP Siemens e um Raspberry Pi, né? Rodando as plataformas aí do Tia Portal e do Codesys, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido aí como é que faz a comunicação, tá? Usando as bibliotecas aí. Se ficar dúvida, assiste a aula novamente com calma, vá fazendo passo a passo aí, vá anotando, né? É importante anotando para poder não esquecer e preste atenção nos detalhes, porque os detalhes fazem toda a diferença, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, fala comigo aí no campo de interação da plataforma que a gente vai estar conversando, tá bom? Então é isso, me despeço por aqui. Muito obrigado. Vejo vocês aí numa próxima aula. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to